Imagine acordar antes do nascer do sol em uma pequena casa de pedra e barro, iluminada apenas pela luz fraca de uma lamparina a óleo. O silêncio da madrugada era quebrado pelo som de animais, passos apressados pelas ruas estreitas e pelo vento atravessando as construções simples das antigas cidades. Viver nos tempos bíblicos era experimentar uma realidade completamente diferente da que conhecemos hoje. Não existiam carros, energia elétrica, internet ou qualquer facilidade moderna. Cada tarefa exigia esforço físico, paciência e resistência. Mas ao mesmo tempo, era uma época marcada por fé intensa, tradições profundas e uma conexão muito forte entre família, trabalho e espiritualidade. E se você gosta de conteúdos como esse, te convido a deixar seu like e se inscrever no canal. Quando lemos as histórias das Escrituras, muitas vezes imaginamos apenas os grandes milagres, reis e batalhas. Porém, por trás desses acontecimentos existia um povo comum tentando sobreviver em um mundo duro e imprevisível. E é exatamente isso que torna essa viagem ao passado tão fascinante. Porque entender como as pessoas realmente viviam naquela época muda completamente a forma como enxergamos as histórias bíblicas. As manhãs começavam cedo porque a luz do dia precisava ser aproveitada ao máximo. Sem eletricidade, o tempo era determinado pelo sol. Homens saíam para trabalhar nos campos, cuidar de rebanhos, construir casas ou vender produtos nas feiras das cidades. Muitas famílias dependiam da agricultura para sobreviver, então plantar e colher era uma questão de vida ou morte. O calor podia ser extremamente intenso em algumas regiões, principalmente nas áreas desérticas. A água era um recurso precioso e conseguir alimento nem sempre era fácil. Mulheres tinham uma rotina igualmente pesada. Elas moíam grãos manualmente para fazer pão, buscavam água em poços distantes, cozinhavam, costuravam roupas e cuidavam dos filhos. Tudo era feito sem máquinas ou ferramentas modernas. Até as tarefas mais simples exigiam tempo e esforço. O pão, por exemplo, não era comprado pronto. Era preparado do zero diariamente. Isso faz perceber como a sobrevivência nos tempos bíblicos dependia diretamente do trabalho constante de toda a família. E se você gostaria de aprender ainda mais sobre as Escrituras, te convido a conhecer o treinamento que nós do canal indicamos e que está com inscrições abertas, o link está na descrição. As cidades eram muito diferentes das grandes metrópoles atuais. Muitas tinham ruas estreitas, poeira por toda a parte e casas construídas bem próximas umas das outras. Em cidades maiores como Jerusalém, o movimento era intenso por causa dos comerciantes, soldados, peregrinos e viajantes vindos de várias regiões. Os mercados eram barulhentos e cheios de vida. Pessoas negociavam tecidos, especiarias, animais, azeite, frutas e utensílios. O comércio era essencial porque conectava povos diferentes e movimentava a economia da época. Mas nem todos viviam em cidades. Grande parte da população morava em pequenas aldeias rurais. Nessas comunidades, praticamente todos se conheciam. A vida era simples e muito ligada às tradições familiares. As notícias viajavam lentamente e muitas pessoas passavam a vida inteira sem sair da própria região. O mundo parecia muito menor do que hoje. Mesmo assim, existia uma enorme diversidade cultural, especialmente porque muitos impérios dominavam aquelas terras ao longo dos séculos. A alimentação nos tempos bíblicos também revela muito sobre aquela realidade. A base da comida geralmente era pão, peixe, frutas, legumes, mel, leite e azeite. A carne era consumida com menos frequência, normalmente em ocasiões especiais ou celebrações religiosas. O pão tinha um papel central na alimentação e até na cultura. Era símbolo de sustento e sobrevivência. A água nem sempre era totalmente limpa, então o vinho diluído era bastante comum. Em muitas épocas, a fome era uma ameaça real. Secas, guerras ou pragas podiam destruir plantações inteiras e provocar sofrimento em massa. Por isso, colheitas abundantes eram vistas como bênçãos divinas. Hoje, abrir uma geladeira cheia parece algo comum, mas nos tempos bíblicos cada refeição representava o resultado de muito trabalho e dependência das condições da natureza. As roupas também eram simples e funcionais. A maioria das pessoas usava túnicas feitas de lã ou linho, sandálias de couro e mantos para se proteger do frio durante a noite. Pessoas mais ricas conseguiam tecidos melhores e roupas mais elaboradas, enquanto os pobres tinham poucas peças para usar durante anos. As diferenças sociais eram muito visíveis. Existiam reis vivendo em palácios luxuosos, mas também havia camponeses extremamente pobres lutando para sobreviver.
Escravidão, impostos pesados e dominação política faziam parte da realidade de muitos povos. Alguns trabalhavam quase a vida inteira apenas para pagar tributos aos governantes. Isso ajuda a entender por que tantas pessoas buscavam esperança espiritual e aguardavam tempos melhores. A religião ocupava o centro da vida cotidiana. Diferente do mundo moderno, onde muitas pessoas separam fé e rotina, nos tempos bíblicos praticamente tudo estava ligado à espiritualidade. As festas religiosas organizavam o calendário, os costumes influenciavam as decisões diárias e as leis tinham forte influência espiritual. O templo era visto como um lugar sagrado e muitos viajavam longas distâncias para participar das celebrações. Sacrifícios de animais faziam parte de diversas práticas religiosas da época. Para aquele povo, obedecer às leis e tradições era algo extremamente importante. A fé trazia identidade, esperança e sentido para a vida em meio às dificuldades constantes. Isso explica por que líderes espirituais tinham tanta influência sobre as pessoas. As viagens eram lentas, cansativas e perigosas. Caminhar quilômetros sob o calor escaldante era comum. Alguns utilizavam jumentos, cavalos ou camelôs, mas a maioria fazia longas jornadas a pé. Estradas podiam ser perigosas por causa de ladrões e regiões desertas. Uma viagem que hoje levaria poucas horas podia durar dias ou até semanas. Ainda assim, comerciantes, soldados e peregrinos cruzavam enormes distâncias frequentemente. Muitos personagens bíblicos passaram por jornadas extremamente difíceis. Quando imaginamos essas viagens, entendemos melhor o nível de resistência física e coragem necessário para viver naquela época. Outro detalhe impressionante era a fragilidade da vida. Doenças simples podiam ser fatais porque não existiam hospitais modernos, antibióticos ou vacinas. Epidemias causavam medo e mortes rapidamente. A expectativa de vida era muito menor do que hoje. Além disso, guerras eram constantes. Povos inteiros viviam sob ameaça de invasões, conflitos e perseguições. Crianças cresciam aprendendo desde cedo a lidar com perdas, sofrimento e dificuldades. Mesmo diante disso, existia um forte senso de comunidade. As famílias eram unidas e a sobrevivência dependia muito da ajuda mútua entre vizinhos e parentes. Talvez uma das coisas mais surpreendentes sobre viver nos tempos bíblicos seja perceber como aquelas pessoas encontravam esperança em meio a tantas limitações. Apesar das dificuldades, havia momentos de alegria, celebrações, casamentos, músicas, festas e encontros familiares. As histórias eram transmitidas oralmente de geração em geração ao redor de fogueiras e refeições simples. A fé ajudava muitos a continuarem seguindo em frente mesmo nos períodos mais difíceis. E talvez seja exatamente isso que faz essas histórias atravessarem milhares de anos e continuarem despertando curiosidade até hoje. Porque por trás dos reis, profetas e milagres, existiam seres humanos comuns tentando encontrar sentido, proteção e esperança em um mundo duro, imprevisível e cheio de desafios.